Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, o que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém. Saulo se converteu de uma forma bem diferente da maioria de nós. A maioria das pessoas tem uma conversão doutrinária. Você se converte dos ídolos. Você se converte de uma fé antiga. E Saulo não teve uma conversão assim. A conversão de Paulo não foi uma conversão trivial. Ninguém provou para ele que Jesus era o Salvador. Ele não se converteu ouvindo uma pregação, embora tivesse ouvido. Pelo menos, seguramente, a pregação de Estevão, porque o Estevão é assassinado e o autor intelectual da morte de Estevão é Saulo. Né? Ele é a mente por trás do assassinato do primeiro mártir da igreja. E eu sei que Paulo ouviu a pregação de Estevão, porque o Paulo cita trechos daquela pregação. Veja que interessante. O Paulo, ouvindo Estevão pregar, ele odiava o Estevão, não gostava do Estevão, não cria naquilo que o Estevão estava pregando, mas de alguma forma a mensagem de Estevão entrou no coração de Paulo. E eu sei disso porque lá em Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo, agora convertido, está pregando no Areópago em Atenas, e a melhor, quando eu digo melhor, eu prefiro reformular. Seguramente a pregação mais chique, né, onde ele foi pregar assim com mais distinção, porque pregar no Areópago de Atenas equivale a você falar no grande centro cultural do mundo à época. E quando Paulo está no Areópago de Atenas, ele cita ipsis literis um trecho da pregação de Estevão, quando ele diz no capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem disse isso a primeira vez foi Estevão, lá no capítulo 7, versículo 48. Quando Paulo, ainda antes de ser convertido, estava ali contra Estevão,
e ainda assim ouviu aquela mensagem entrou no coração de Paulo. Não sei se eu me fiz entender, mas deu para você perceber o poder de uma pregação. O cara não era cristão, o cara odiava Cristo, odiava todos os servos de Deus, estava ali matando o rapaz, mas alguns anos depois, talvez 17 anos depois, mais tarde, Paulo, pregando em Atenas como um missionário, ele cita um trecho da pregação que ele ouviu de Estevão ainda na sua a última vez que ele compartilhou o evangelho, e sendo Paulo o culpado, o mentor intelectual do assassinato do Estevão. Então a conversão de Saulo foi uma conversão diferente, porque Jesus apareceu para ele um dia quando ele perseguiu os cristãos. Ele estava perseguindo os cristãos, e essa perseguição caiu na graça dos sacerdotes, dos mandantes da doutrina, em Jerusalém, na capital, e ele conquista o direito de invadir nações em busca de judeus que se convertiam a Cristo. A Bíblia diz que ele arrumou documentos para ir para Damasco. Veja, Damasco é a capital da Síria. Ele está indo para outro país agora, visitando sinagogas judias para ali prender, maltratar, obrigar a blasfemar os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, que à época estavam servindo a Deus naquele hiato de conversão entre o judaísmo e o cristianismo. Eles ficavam servindo ali na sinagoga, entendendo que Jesus era o Messias, mas não deixava a sinagoga, tal. E aí Paulo vai nessa para maltratar os cristãos. Bom, no caminho, Jesus pegou Paulo no meio do caminho e naquele mesmo dia, ainda chamado Saulo, se converteu, e não apenas se converteu, mas também recebeu de Jesus um chamado para pregar o evangelho, tudo na mesma hora. Ele se converteu, ele cai no chão do cavalo ou da carruagem, a Bíblia não especifica onde ele estava viajando, é uma viagem longa, talvez uma carruagem, uma carroça, coisa que o valha, e aí ele pergunta, e há um diálogo entre ele e Jesus diz: você se levanta porque você vai ser ministro e testemunha. Ministro significa servo, testemunha significa mártir, e no grego. E depois dessa experiência, Saulo se preparou para que estivesse à altura daquele chamado. Ele vai estudar a fé cristã, ele vai... Bom, quem conhece o desfecho sabe, eu falei que não ia demorar muito tempo na introdução, então eu aqui, né, já. Quem conhece o desfecho sabe que Saulo terminou seus dias obedecendo a rigor, exatamente a rigor, o chamado de Jesus, porque ele termina como mártir mesmo, assim como Jesus disse, Atos 26, 16, tudo bem, ele se converte no capítulo 9, mas no capítulo 26 ele está contando esse testemunho, e lá em Atos 16, 26, ele diz que quando ele caiu no chão e Jesus começou a falar com ele, Jesus chamou ele para ser mártir e servo. A palavra ministro ali no grego é a palavra huperetes, que é um escravo, e a palavra testemunha é a palavra mártir. Então, em outras palavras, Jesus está chamando Paulo, no exato momento do encontro com Cristo, a primeira vez, Jesus está chamando Paulo para ser um escravo do Evangelho, um servo, trabalhar até a morte pelo Evangelho, e ser um mártir, assim como Saulo, ainda antes da fé, fez de Estevão um mártir, Jesus Cristo agora está convidando Estevão para que ele mesmo fosse mártir, ou seja, o mártir é aquele que abraça uma causa que ele considera mais nobre que a sua própria vida, e quando necessário ele vai dar a vida para enobrecer a causa, para, enfim, adubar essa causa. E é isso mesmo que Paulo faz no fim da sua vida. Ele termina deitando num cepo de madeira, e o carrasco vai separar a cabeça do corpo de Paulo. Paulo termina degolado pelas ordens do implacável Nero, à época o novo imperador do Império Romano. No texto que nós lemos hoje, nós vemos que o chamado de Jesus, o chamado que Jesus havia feito para Saulo, agora é evidenciado para a igreja. Porque aquele momento entre Jesus e Saulo, é só eles ali. Jesus chamou ele ali no particular. É assim que funciona com a gente também. Nada é diferente.
Jesus te chamou, isso não tem nada a ver com a igreja, o ministério, pastores, doutores, não tem nada a ver. O chamado de Deus é lá com você, na tua história, no teu histórico, na tua casa, no teu testemunho, no teu dia. Jesus invade o teu dia de alguma forma, fala com você de alguma forma, tal. E aí depois, no day after desse encontro, é que essa coisa vai sendo evidenciada para a igreja, por exemplo. E no texto que nós lemos, Atos capítulo 13, nós vemos que esse chamado de Paulo finalmente agora é evidenciado para a igreja onde ele estava servindo, porque o Espírito Santo disse para distinguir, para que houvesse uma distinção entre Barnabé e Saulo e os demais. E aí ele está dizendo, levanta esses dois e envia para a obra que eu tenho chamado. Então, a questão é a seguinte, que primeiro Deus chama no âmbito pessoal. Isso não tem nada a ver com a denominação, com a placa da igreja que você escolheu servir. E depois que Deus te chama no âmbito pessoal, Deus evidencia esse chamado para a igreja. Depois do chamado pessoal, Deus evidencia esse chamado para a igreja. E só depois a igreja reconhece esse chamado, lidando com a questão operacional daquele envio ou daquela consagração. Como que é a parte operacional? Consagrando, enviando, sustentando, dando suporte, aporte, enfim. Saulo está servindo na igreja entre pessoas igualmente valorosas. O capítulo 13, versículo 1 diz isso. Na igreja que está em Antioquia, haviam profetas, deixa eu ler. Na igreja que está em Antioquia, haviam profetas, doutores e tal. E Saulo está servindo ali entre pessoas igualmente valorosas. E Deus resolveu, então, confirmar o chamado apostólico, no sentido de missionário, de Saulo, e evidenciar para a igreja, para que o envio fosse, então, preparado. Saulo agora é oficialmente um missionário de Jesus, não é só alguém que tem uma experiência pessoal com Cristo, mas agora a igreja impõe as mãos sobre ele, e ele, ainda nesse capítulo, vai ser chamado pela primeira vez de apóstolo. A palavra apóstolo no grego é a palavra enviado em português. Então, um tipo de missionário. Então, Saulo agora é oficialmente um missionário de Jesus, chamado por Jesus e reconhecido pela igreja. Os irmãos estão entendendo? Confirmado esse chamado, feito o reconhecimento, realizada a consagração, ele mais o Barnabé dobram os joelhos, os líderes da igreja impõem as mãos, reconhecem aquele ministério e tal. Aí é procedido então o envio. Eles são enviados. Saulo junto com mais 2 companheiros, Barnabé, que o Espírito Santo mandou, e João Marcos, que ninguém mandou, mas ele era sobrinho do Barnabé e foi. Na verdade, o chamado era para Barnabé e Saulo, mas o João Marcos vai junto. Não dura muito, mas enfim. Eles compram passagens de navio e, dirigidos pelo Espírito Santo, eles vão até a Seleucia e dali embarcam num navio, um navio de viagem mesmo. O primeiro navio era de carga, mas o segundo era um navio mesmo já de viagem, e vão para uma ilha no Mediterrâneo chamada Chipre. Uma ilha que chama Chipre, lá dentro tem várias cidades. Ao chegarem, a cidade que eles chegam no capítulo 13, versículo 5, é a cidade de Salamina. E eles começam a anunciar o evangelho ali na sinagoga dos judeus. Salamina é uma ilha habitada até hoje, que fica na costa do mar Mediterrâneo, e Saulo, com seus 2 companheiros, então decidem atravessar aquela ilha. Eles aportam em Salamina e decidem entrar a ilha dentro. E chegam do outro lado da ilha, a ilha não é grande, e lá a cidade chama Pafos, é outra cidade nessa ilha. E essa cidade, Pafos, antigamente ela era muito importante, especialmente dentro da cultura grega, porque ali ela guardava o centro da adoração a Vênus, que é um deus, que no grego é Afrodite, tá certo? Então tem versões aí de deuses que mudam de nome dependendo da cultura. A cultura grega chamava de Afrodite, mas era antigamente chamada de Vênus. Mas isso tinha sido no passado, mas ainda naquela época Pafos era uma cidade importante, agora não religiosa, mas política, porque ela mantinha a residência oficial do procônsul. Deixa eu tentar explicar para você como é que funciona. O imperador, antes de Nero, o imperador é o Augusto, um dos Augustos, e ele dividiu as províncias romanas, que era longe demais,
ele dividiu em regiões senatoriais. O que é uma senatoria? É uma província, não é uma província, mas para a gente pensar, é tipo de uma província que presta continência para a coroa romana. E as senatorias eram governadas por procônsules. Então, cada senatoria tinha um procônsul, um cara que estava ali, indicado por Roma, um tipo de embaixador do imperador que governava a questão política naquele lugar. Bom, entendemos isso? Os missionários, Barnabé, Saulo e o rapazinho, o João Marcos, eles chegam em Pafos, que é uma senatoria romana, governada por um procônsul, um homem piedoso, um homem assim voltado para as coisas espirituais, muito embora não era cristão, chamado Sérgio Paulo, um homem de bem. E assim que Saulo, Barnabé e João chegaram, o procônsul ficou sabendo, o líder da cidade, lá da senatoria, ele ficou sabendo. E ele fez um convite carinhoso para que Paulo, ao invés de ir pregar nas sinagogas judaicas, fosse na senatoria e compartilhasse o evangelho com o próprio procônsul. O procônsul disse assim, eu quero também ouvir essa mensagem espiritual. Qual que é a ideia, o conteúdo da sua pregação? Eu queria que você viesse compartilhar. Então foi um convite honroso, os irmãos estão entendendo? Paulo, na primeira viagem missionária, na primeira ilha, não na primeira cidade, mas dentro da sua primeira incursão, primeira experiência missionária, está lá o Paulo já no gabinete do procônsul, do cara importante, o cara mais importante politicamente ali. E Paulo está acostumado a lidar só com religiosos, agora está com um cara extremamente político, politizado, uma mente, enfim. E Paulo vai ali compartilhar o evangelho. E não é que o procônsul gostou, o procônsul aceitou ali a exposição paulina, a exposição de Paulo a respeito do evangelho, e ficou impressionado com a respeito de Cristo, que morreu no lugar dos pecadores. Paulo, eu não sei, a Bíblia não fala qual que foi exatamente a exposição, mas diz que ele gostou, ele se mostrou muito interessado pela fé em Cristo. E isso está no capítulo 13, versículo 7. Havendo atravessado a ilha, acharam um certo judeu, 7, o qual estava com o procônsul, e esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. O cara estava interessado em ouvir, entender a fé judaico-cristã de então. Bom, mas o problema é que junto com o procônsul, eles também conheceram um cara, um mágico. E aí eu preciso fazer uma parada aqui para explicar. E eu ainda estou na introdução, né? Não sai, peraí. Eu preciso só fazer uma pausa aqui para explicar o seguinte. À época, naquele tempo, então, a magia era considerada uma ciência. Um mágico e um alquimista eram a mesma, na cabeça das pessoas era um tipo de cientista e tal. Então os mágicos, eles eram considerados como doutores. Não é mágico de pegar uma carta de baralho e fazer um truque, não. Mas esses mágicos, à época, eram considerados como se fossem doutores e tal. E aí, junto com o procônsul, quando Paulo entra na sala, no gabinete do cara para compartilhar o evangelho, e aí ele está lá com gente. Esse pessoal sempre tem gente em volta. Gente importante. E aí eles apresentam e tal. E aí eles apresentam o mágico, esse encantador aí, esse doutor aí, que tem um nome bem estranho. O nome do cara é Bar Jesus. Pensa num cara, como é que é o seu nome? Bar Jesus. E aí a gente vai precisar recorrer um pouquinho ao hebraico, mas não muito, para a gente entender o seguinte. Bar ou Ben em hebraico significa filho de. Então, quando você tem Ben Haddad, ou Benjamim, é filho de fulano. Ou quando você tem Bartolomeu, como Barrabás, ou Bar-Rabás, ou Barsabás, ou Bartimeu. Todo esse Bar Jonas, filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, entende? Então, Bar Jesus, então significa o nome do pai desse cara era Jesus. Jesus, não sei se você já
parou para pensar sobre isso, mas Jesus era um nome, assim, em certo sentido, comum à época. Não era um nome assim comum, não. Era um nome comum. E o nome desse rapaz era Bar Jesus. Significava que o pai dele chamava Jesus. E como o nome Jesus, do hebraico Yeshua, significa o Senhor salva, logo Bar Jesus significa o filho da salvação. Então é um nome legal, né? Como é que é seu nome? Bar Jesus, que significa o filho da salvação, o filho daquele que salva, ou coisa que o valha. Bom, mas o mágico, o Bar Jesus, o tal do Bar, estava bem longe de ser aquilo que o nome dele anunciava. É uma propaganda enganosa, porque, na verdade, o nome dele fala isso, mas ele vivia diametralmente contra aquilo que o seu próprio nome dizia. Porque enquanto Paulo estava compartilhando o evangelho com o procônsul, é nesse texto que Saulo vai ser chamado a primeira vez Paulo, depois vai ser Paulo daí para frente. Então eu vou aqui entre Saulo e Paulo, é a mesma coisa. Então enquanto Saulo ou Paulo está compartilhando o evangelho com o procônsul, e o procônsul ouvia muito interessado, a Bíblia diz que ele queria muito ouvir a respeito do reino de Deus, o tal Bar Jesus, que naquele contexto era chamado de Elimas, fazia de tudo para atrapalhar a conversão do cara. O cara querendo fazer perguntas para Paulo, não, mas espera aí, mas quer dizer que eu sou um pecador, não sei o que lá. E o Bar Jesus, com os seus truques, com os seus não sei o que, a Bíblia diz que ele fez de tudo para apartar da fé o procônsul, não deixar que o procônsul prestasse atenção. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência. Você está compartilhando alguma coisa da palavra e alguém fica tirando a atenção da pessoa que está prestando atenção. É isso que está acontecendo ali. Até que Saulo, que pela primeira vez vai ser chamado Paulo, como eu disse agora, olha bem dentro dos olhos desse judeu mágico, e manda essa, no versículo 10, ou no versículo 10, o Paulo olha dentro dos olhos do cara e manda essa: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia. É que a gente só fala português e aí a gente não pega, não tem essa sacada na hora. O cara chama Bar Jesus, filho de Jesus. Paulo olha para o cara e fala assim, filho do diabo. Deu para entender? Então Paulo chega no cara e fala assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça. Você não vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí a mão do Senhor e você vai ficar cego, não vai ver o sol durante algum tempo, ou por algum tempo, alguma coisa assim. Bom, diante da experiência produzida durante a primeira incursão missionária, porque o cara fica cego mesmo, o procônsul fica pasmo, eu acho que esse é o versículo 12 agora, e a Bíblia diz que ele fica boquiaberto com o que... Porque até então o doutor é o Bar Jesus. O cara que faz os truques é o Bar Jesus. O cara que sabe o que vai acontecer depois é o Bar Jesus. E aí quando chega Paulo e fala assim, você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. E você vai ficar cego, não sei o que lá, e funciona. E Paulo não tocou a mão no cara, nada nessa mão, e o cara ficou cego. E aí o Bar Jesus era cheio dos truques, né, as cartas na manga, não sei o que tal. E aí a Bíblia diz que o procônsul creu no evangelho, creu naquela mensagem, por conta daquela experiência sobrenatural. Deixo 3 pontos para a gente pensar depois da nossa pequena introdução. Primeiro, a verdade é que nomes não importam. Nomes não importam. Hoje está mais fraca essa tendência. Eu acho que até por conta da meia dúzia de apologistas que o Brasil tinha na época. Hoje, com rede social, todo mundo virou apologista. Aliás, que bom. Tomara que... É que geralmente é uma turma rasa, não sabe o que está falando. Mas antigamente, antes da internet, nós éramos meia dúzia no Brasil. Quando eu falo meia dúzia, é uns 20. De verdade, é uns 20 brasileiros que faziam a diferença dentro da apologética no Brasil. Agora mesmo, vindo para cá, eu estava recebendo um áudio, agora, do pastor João Flávio, que é o presidente do CACP, que estava... O cara estava lá em Três Lagoas dando palestra, na igreja que eu me converti. Ele falou, meu, pessoal aqui, todo mundo te ama, igual de você, e falou suas histórias, não sei o que. Ela falou, mas você está fazendo o quê na minha cidade? Então, antigamente, era meia dúzia que todo mundo se conhecia.
Hoje, qualquer pessoa com a câmera, liga a câmera e começa a falar umas coisas que às vezes bate, às vezes não bate e tal. Mas eu estou falando isso porque antigamente teve uma febre no Brasil com o crescimento de um método da igreja, um método de crescimento da igreja chamado G12, que começa na Igreja Católica, na Colômbia. Lá tem outro nome, chama Cursilhas Católicas, é um nome espanhol. E essas cursilhas católicas, que é uma ideia de juntar numa célula, numa casa, até juntar 12, quando junta 12 multiplica para não sei o que e tal. E o padre teve essa ideia e um colombiano pegou essa sacada, o nome desse cara é César Castellanos, e ele implementou o que a gente conhece aqui no Brasil como G12. As cursilhas católicas da Colômbia viraram o G12, que também é colombiano. E esse modelo foi importado para o Brasil. O Brasil aceitou essa ideia através de 12 líderes aqui no Brasil, que começou a popularizar. Eu estou falando de coisas de quase 20 anos atrás. Alguma coisa assim. Final da década de 90. Metade para o final da década de 90. E aí começou o G12 daqui, dali. E aí o G12 tinha umas... você passava um final de semana, você ia sexta e voltava domingo. Eu não sei quem lembra disso aí. E aí tinha as ministrações. E a primeira ministração era Peniel, eu acho. Não lembro exatamente a sequência, mas tinha uma ministração que era tal de Peniel. E aí lá o cara usava na cartilha de César Castellanos dizendo o seguinte, porque o Jacó, ele, como o nome dele é enganador, então ele enganou as pessoas. Então quem é você? Se você é Jacó, se você é Israel, quem é tal. Uma sacada legal como ministração, só que não bate com a filologia, que é a ciência que estuda os nomes. Porque o nome Jacó nunca significou enganador. A palavra Jacó vem do hebraico Yaakov, que está presa à raiz Akev, que significa calcanhar. Então, Yaakov significa aquele que pega o calcanhar, aquele que segura, agarra o calcanhar. Porque no capítulo, salvo engano, 25 do livro do Gênesis, quando nascem os gêmeos, eu preguei sobre isso quinta passada, não sobre isso, mas sobre os gêmeos. Quando vai nascer o Esaú, sai o Esaú primeiro da mãe, e aí o Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão. E aí, daí ele pegou o nome, Jacó, aquele que segura o calcanhar. Mas, devido a essa ministração do G12, na época do final da década de 90, pronto, Jacó virou um enganador. Porque pegou, tem coisa no mundo gospel que pega. Tipo, falar que Shekinah é a glória de Deus. É uma coisa que pegou. Aí você fala assim, pastor, mas Shekinah é a glória de Deus? Eu digo, não. Já foi alguma vez? Não. Quantas vezes aparece Shekinah na Bíblia? Nenhuma. Na Bíblia hebraica, a palavra Shekinah não existe. Aí você fala assim, então alguém inventou? Provavelmente alguém inventou. Mas pegou, e agora tem bazar Shekinah, bicicletaria Shekinah, igreja Shekinah. Porque na cabeça dele significa glória de Deus e tal, então funciona assim. E quando acontece isso com Jacó, o Jacó é meio que difamado, né, aqui no Brasil, sobre essa questão de que o Jacó é enganador e tal. Então começou um movimento todo sobre o nome. Como que é teu nome? Como é que você vai colocar o nome no seu filho? Que antigamente, não me levem a mal, mas eu não lembro de que existia tanta preocupação assim no significado do nome das pessoas. Não tinha. O nome que a mãe achasse bonito e o pai achasse bonito, era esse aí. E às vezes tem nome que nem é bonito. Mas é que monta, né? Monta um pedaço do pai com o do vô e não sei o que lá e dá nomes. Mas antigamente não era assim. Agora tem nomes, significados de nomes da Bíblia e tal, porque aí você vai colocar o nome do seu filho, mas o que significa? Porque dependendo do que significa, primeiro ponto, nomes não importam. Os nomes não importam. Pastor, mas não era melhor colocar um nome bonito? Porque tem gente que acha que tem uma carga kármica no nome. Então, como é que é teu nome? É Cláudia. Então, por isso que não vai para frente, porque Cláudia vem de claudicar. Não. Porque a palavra Cláudio vem de claudicar, aquele que manca, claudicante.
e tal. Aí a pessoa fala assim, então por isso aí você tem que fazer um estudo no judaísmo chamado gematria, onde cada letra hebraica tem um peso numérico, aí você vê que número que dá o seu, para ver que número e tal. Então, pegou esse negócio aí no meio dos crentes também. Então, como é que é teu nome? Meu nome é Victor. Não, aí então, porque Victor é de vitorioso. Aí sim, porque Victor, né, você nasceu para vencer. Bom, primeiro, nomes não importam. Existe sim essa preocupação no nosso meio, né? Coloca o nome da filha, vai chamar Cristiana. Legal, porque Cristiana significa uma seguidora de Cristo, como Cristina, cristiano, alguma coisa assim. Então, uma discípula de Cristo, literalmente significa discípula de Jesus. Mas acham que essa homenagem cristiana ou cristiano basta para que essa menina se torne uma seguidora, uma discípula fervorosa de Cristo. E a pergunta é, basta colocar esse nome, já resolve? Não basta. Não basta. Na verdade, nomes não significa, não é... A pessoa não vai deixar de roubar, eu não posso roubar, nem matar, nem destruir, porque eu sou um cristiano. Então, não existe isso. Não existe isso. Você está entendendo? Então, eu não posso me converter, porque o meu nome é o nome dele, sei lá, é contra a fé. Então não existe esse negócio de que o nome molda o caráter da pessoa. Tá? Então, o nome que você escolheu, ou está escolhendo para o seu filho, ou para sua filha, não irá delinear o caráter do seu filho. Não irá delinear o caráter do seu filho. Mas é a vida que você escolheu viver, e as escolhas que você escolheu fazer, que você pôde fazer, é que vai esculpir o caráter do seu filho ou da sua filha. Ele é produto daquilo ali que ele está vivendo e que ele está vendo. Se você escolheu um nome perfeito, peguei aqui Cristiana ou Cristiano, né? Vai até o fim. Se você escolheu um nome perfeito, discípulo de Cristo, seguidora de Jesus e tal, mas na sua casa você xinga, você amaldiçoa, você maldiz, você mente, você briga, você é um ridículo, tosco. Você acha mesmo que por causa do nome que você escolheu, seu filho está protegido? Não está. Não está. O nome não tem influência sobre a personalidade, mas o seu comportamento como pai e como mãe tem. Então nomes não importam. Os nomes não têm impacto algum sobre a vida dessa pessoa, mas o testemunho tem. O seu testemunho tem. E não importa se, igual eu falei agora de Cláudio, acho que eu toquei em um ponto aí, né? Cláudio, eu podia citar outro, mas deixa quieto. Vou falar os da Bíblia, que é melhor. Então, você pega pessoas com nomes terríveis na Bíblia, mas que foram homens e mulheres de Deus, tipo Tíquico. Aí você fala assim, pastor, mas que nome? Tal. Está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 7. O que significa Tíquico? É o que mata, fatal, o assassino ou coisa parecida. Mas sabe quem é Tíquico? Um servo abnegado de Jesus Cristo. Companheiro de Paulo nas aflições, nas cadeias. Que se não fosse ele, a gente não teria cartas como a carta aos Colossenses. Ou você pega, por exemplo, Epafrodito. Significa devoto de Afrodite. Epafrodito, o significado do nome dele é servo que ama Afrodite. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Aí por causa disso, ele é um cara que ele vai... Não, ele é um servo de Deus. O nome não é nada. O nome naquele cara... Apolo. Apolo significa presente do Deus Apolo. Você fala assim, poxa, então, como assim? Mas a Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. Era um dos maiores pregadores do Novo Testamento, depois de João Batista, é Apolo. Mais fervoroso, tem uma palavra lá que eu não lembro agora, que a Bíblia chama Apolo. Eloquente. Mais eloquente que o próprio Paulo. Nas Escrituras. A Bíblia chama Paulo de homem poderoso nas Escrituras. Que servo de Apolo, presente de Apolo? Nada. Filemão significa aquele que beija todo mundo. Aí por causa disso, Filemão é infiel, é beijoqueiro, e é onde ele chega, tal. Não, é um servo de Deus.
Então estes são nomes de alguns companheiros de Paulo que fizeram a diferença em seu ministério. Homens que foram abnegados servos de Deus e que mesmo tendo nomes estranhos, nomes complicados, nomes que denunciam, né, algum comportamento de significados mais estranhos ainda, isso não influenciou a vida deles. Assim como você colocar o nome do seu filho de servo de Deus, não sei o que lá, não vai fazer dele um servo de Deus. Porque se você visitar os presídios, está cheio de Gabriel, Daniel, Miguel, Samuel, Lucas. Tá esse pessoal lá. Você fala, por que onde você arrumou esse nome? Não, minha mãe é crente, meu pai é crente, cresci na igreja. E por que você está numa hora presa aqui, uma hora dessa? Não, porque não sei o que, sabe como é. Ou seja, primeiro ponto, nomes não importam. Enquanto o tal Bar Jesus, que significa filho de Jesus, ou filho da salvação, enquanto esse Bar Jesus segue pervertendo a fé do procônsul, e a palavra perverter do grego significa conspirar contra, atrapalhar, desviar, tirar do caminho. Enquanto ele se chama filho da salvação, ele está fazendo exatamente contra aquilo que o nome dele mesmo significa. Então é impressionante como ainda existem pessoas que mesmo tendo nomes de cristãs, e aí eu quero aplicar, sair da questão da onomatologia, da filologia, não sei o que lá, e aplicar. É interessante como tem pessoas ainda que mesmo tendo nome de cristão, trabalham para Satanás. Você olha e fala, mas você não é crente? Então, é crente na igreja, canta, levanta a mão, dá glória a Deus, dízimo. Só que na vida real, trabalha, implementa para o reino das trevas. Porque estão empenhados em perverter a fé daqueles que estão interessados em crer. Que é isso que o tal Bar Jesus está fazendo. O nome dele é legal. Mas o que ele faz na prática é atrapalhar aqueles que estão crendo em Cristo. São crentes, tem crentes assim, que são batizados, que estão na igreja, que têm o nome certo, que têm um nome bonito, mas gostam de desencaminhar aqueles que estão interessados em Cristo. E os mecanismos são vários. É uma fofoca, é uma maledicência, é uma contenda, uma indução ao pecado, é o passado que vem à tona. Você conhece pessoas assim? Que tem nome de crente, que tem cara de crente, que tem documento de crente, que tem Bíblia de crente, que tem compromissos de crente. Elas chegam com um tom de piedade, até de preocupação. Falam com ar de experiência, de piedade, de dó, mas atacam com voracidade e não conseguem disfarçar esse tom de querer acabar com tudo. Tem gente assim perto da gente, que tem nome de filho da salvação, mas na verdade é um filho do Satanás. E quando fala filho de Satanás, Jesus usa muito esse termo. O João 8,44, o pai de vocês é o diabo. Jesus que falou. Vós tendes por pai o diabo e vocês querem fazer a obra do pai de vocês e tal. Por quê? Porque uma coisa é o que eles viviam. E Jesus fala isso para religiosos. Os caras estão de linho, como chama aquele pano? Talite, não sei o quê. E Jesus fala assim, vocês são judeus, vocês estão religiosos, sacerdotes, sumo, não sei o que lá. Então vocês são filha do diabo. A conversa é essa. João 8,44. Pastor, como que eu reconheço isso? É simples reconhecer. Se eu vivo assim, ou se as pessoas que têm em volta de mim são assim. Basicamente, é básico. Basta comparar o discurso com as obras. Basta comparar o discurso com as obras. Se o discurso for bonito, mas não tiver obras que acompanhem, então se afaste desse Bar Jesus, que tem um nome bonito, que no documento está tudo certo, mas na verdade não tem nada a ver com Jesus nem com salvação. Como Paulo reagiu? Paulo reagiu dizendo assim, você é um filho do diabo. Isso sim. Ó filho do diabo cheio de engano e de maldade, de malícia. Então fica muito claro que o tal filho de Jesus era na verdade filho de Satanás. Segundo,
Cuidado com a falsidade ideológica espiritual. Cuidado com a falsidade ideológica espiritual. O que é falsidade ideológica? No Código Penal novo, de 80 e poucos, não lembro, de 80 e quantos para cá. Mas no Código Penal novo é o 299, a falsidade ideológica. Que é onde a pessoa se apresenta como aquilo que ela não é realmente. Entende? Ela se apresenta como uma coisa, mas na verdade não é aquilo. E aquele homem se apresenta como sendo Bar Jesus, um filho de Jesus ou filho da salvação, mas na verdade ele se comporta contra aquilo que ele mesmo apresenta no seu nome. Isso é uma falsidade ideológica. Você chega falando que você é do bem, mas você faz, a obra que você faz é do mal. Você chega falando que vai ajudar, mas na verdade você faz atrapalhar. Então, a gente precisa cuidar para que eu e você, para que nós não caiamos nessa desgraça. Quando eu estou dizendo cuidado com a falsidade ideológica, não é para alguém te passar para trás, é cuidado para você não entrar nessa. Eu tenho que ter cuidado para que eu não entre nesse negócio. Porque isso sim é uma desgraça na vida de um crente. Se apresentar como um servo de Deus, mas viver como um servo de Satanás. Se apresentar como um homem de Deus, mas no dia a dia ser um homem do diabo. Se apresentar como uma mulher cheia do Espírito Santo, mas viver o dia a dia cheio de espírito de porco. E é esse cuidado que eu tenho que ter. Não é o cuidado de cuidado, irmão. Olha bem quem está em volta de você, porque hoje as pregações só giram em torno disso. Cuidado quem está do seu lado, porque você tem que se blindar, você tem... Mas e se o problema for você? E se o problema for você? Quanto mais blindado você está, pior. Eu sei que a vida cristã é uma vida plena, cheia de Deus e tal, mas também sei que de vez em quando, ou em sempre, depende. Algumas tentações vêm com o objetivo de nos levar cativos à velha vida. Então, qual é a tua velha vida? Você já saiu de lá. Você sabe qual que é. Você sabe o que tem lá. Você sabe o que acontece quando você volta para lá. Você sabe o que você sente quando você está lá. Você já conhece o que acontece lá. E é por isso que você não quer mais voltar. Por isso que você está nos pés de Cristo. É por isso que você está buscando a presença de Deus. Mas aquele cigarro, aquela bebida, aquele homem sedutor, aquela mulher, aquele dinheiro fácil, enfim, aquela situação, está tentando você para que você volte exatamente para a velha situação onde Deus já havia tirado você, onde Deus já libertou você. Aí entra a parte, entra a sua parte, a sua responsabilidade para defender a manutenção do Espírito Santo na sua vida. Veja Filipenses 2:12 comigo. Diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, segura, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva a salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como astros no mundo. Outra versão fala luzeiros, que eu gosto mais. Ou seja, se você é filho de Deus, se você é filho da salvação, mesmo que seu nome não diga isso, mas se na prática você é uma filha da salvação, um filho da salvação, então trabalhe para que sua identidade reflita essa realidade. Porque se você não fizer isso, não trabalhar nisso, vai voltar, irmão. Qual é o homem que não fica nervoso uma hora numa briga e quer xingar? Qual a mulher que não fica nervosa na hora que quer fazer alguma coisa que não é, que a Bíblia não permite? Somos de carne e osso. O maior inimigo que eu tenho sou eu. Depois da carne, o diabo, sou eu mesmo. Porque volta e meia, se você não vigia, se você não está cheio do Espírito Santo, eu vou repetir, se você não vigia, e se você não está cheio do Espírito Santo, você fala o que não deve. Você faz o que não deve. Você vai onde não deve. Você age como não devia agir.
Então, o segundo ponto, cuidado com a falsidade ideológica espiritual. Se você é filho de Deus, trabalhe para que a sua identidade reflita isso de verdade. Se não é falso. Se não é falso, e no último dia, Jesus vai olhar para você e vai dizer, apartai-vos de mim. Você vai, não, está errado, porque no teu nome eu trabalhei, no teu nome eu fiz e aconteci. E Jesus vai dizer, então, mas não é para quem trabalhou, fez e aconteceu. Eu não andei com você, eu não conheço você. É falsidade ideológica. Pastor, como que eu trabalho para que eu não caia na falsidade ideológica? Quer a verdade nua e crua? A gente precisa trabalhar contra nós. Contra nossos desejos. Contra nossas vontades. Tipo assim, mesmo que você seja crente, de vez em quando vem uma possibilidade. Abre uma janela para você fazer algo que desagrada a Deus. É nessa hora que você precisa trabalhar contra você. Boicotar você mesmo. Contra os seus desejos. Trabalhar contra a sua vontade. Realmente eu não sei se eu estou me fazendo entender. Boicote você mesmo. Paulo diz o seguinte, deixa eu lembrar como que ele fala, eu me conduzo, não é essa palavra, mas eu não tenho outro, não estou lembrando qual que é lá. A servidão. Eu mesmo, numa das orações, Paulo fala assim, Senhor, leva toda a mente cativa à obediência de Jesus. Então, se você é filha de Deus, cuidado com a falsidade ideológica e espiritual. Porque Jesus, numa das suas cartas, nas igrejas do Apocalipse, ele diz, tem nome de quem está vivo, mas está morto. O nome é uma coisa, o nome está legal, o documento está legal, mas na prática, não é nada daquilo que está no nome nem no documento, é outra coisa. Filho de Jesus, Jesus, ou filho do diabo. Qual é a tua realidade e qual é a tua verdadeira identidade? Uma coisa é o que todo mundo acha, e outra coisa é quem você é de verdade. Terceiro, e a gente encerra. Não existe magia na conversão. Não existe magia na conversão. Existe milagre, mas milagre e magia são coisas diferentes. Quando eu falo que não existe magia, é porque a realidade é que muitas pessoas esperam que aconteça algum tipo de passe. Eu não sei uma palavra evangélica para isso, mas um tipo de, é uma palavra, é um toque, é um objeto, tem que ter alguma coisa. As pessoas esperam isso. Tem que ter alguma coisa. A realidade é que as pessoas esperam um tipo de magia, um tipo de abracadabra evangélico. Que tipo assim, pastor, eu estou não sei o que, receba, pronto. Aí cai no chão, distribui um pouquinho, levanta, agora sim e tal. As pessoas esperam isso, de verdade. Esperam algum tipo de encantamento para que elas mudem. Esperam que aconteça algum tipo de coisa no culto, na igreja. Ficou calor agora. Esperam que aconteça alguma coisa no culto, ou na igreja, ou pelo pastor, ou pelo louvor, e tal, tem que... Aí a pessoa vem numa igreja que só prega a palavra, você vai falar, não, essa igreja é fraca. Por quê? Não, porque não acontece nada, não tem o corredor dos milagres, a tenda, não sei do que, o portal da vida, e não sei o que lá, do sal. Aí eu falo, é muito fraca, essa igreja aí é fraca e tal. Aí eu falo, não, eu discordo. Não, mas que pastor, mas tem campanha? Não tem. Então, eu venho de uma igreja que a cada semana é uma campanha. Eu falei, então é a sua que é fraca. Porque se tem uma campanha da vitória toda semana e ninguém tem a vitória, e toda semana tem que ter outra, qual é a fraca? Qual é a fraca?
É aquela que tem que ficar fazendo uma campanha atrás da outra. Irmão, fizemos semana passada, mas tipo assim, não deu. Então agora vamos fazer a campanha da vitória e o altar não sei do que, quem relar no altar, não sei o que lá. E termina essa campanha de 20 dias, 21. Aí termina, tem que fazer outra campanha. Eu falei, mas e aquela campanha da semana passada? Que tinha que relar na arca? Não valeu? Ou trocou o povo? Existe um turnover. Todos aqueles 100 já resolveram e agora viraram missionários e apóstolos, foram abrir igrejas pelo mundo e agora são outras pessoas. Não é, né? São as mesmas pessoas para as mesmas campanhas, para a mesma conversa fiada do tempo todo. Então qual igreja é fraca? A que não faz campanha e prega a palavra ou a que só faz campanha mas não resolve? Porque eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas as pessoas esperam esse tipo de coisa. Esperam esse tipo de coisa. Ó, eu não perguntei aqui quem é visitante. A gente está com um nome menor hoje aqui. Mas se você está visitando a nossa igreja, fala, puxa, eu até gostei do louvor, eu até gostei da sei lá do que, mas não tem campanha, não sei o que lá. Meu, cara, de verdade. Agora acho que não dá mais, mas pode ir embora. Porque talvez você não vai achar outra igreja agora aberta, mas talvez até ache, 10h30. Talvez você até ache outra igreja aberta e vai lá, velho. Porque não vai ter aqui. Não vamos fazer. Não vai ter, cara. Elas esperam isso. Sabe para quê? Para parar de fumar. Eu fui lá e fiz a campanha e tal. O pastor foi plique, aí pronto, parei de fumar. Para parar de beber. Para parar de prostituir. Eles esperam um sinal sobrenatural para largar o vício. Quando na verdade isso se resolve com a conversão. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e ler a palavra de Deus e orar conforme está escrito na palavra de Deus, você vai ser outro homem, você vai ser outra mulher, independente se eu ponho a mão na sua cabeça ou não, se eu grito ou não, se a igreja tem não sei quantos cultos na semana ou não. Não tem magia na conversão. Tem o compromisso. Deus está pregando aqui, você está ouvindo, como um dia eu também ouvi, e você vai embora com o coração dilacerado pela palavra, rasgado pela palavra. Sabe por que rasgado? Porque você não está à altura daquilo que o pastor está pregando. É assim que a gente se converte. Sabe quando eu me converti? Quando eu me senti mal. Aquilo que o pastor estava pregando não era compatível com o que eu estava vivendo. E eu parei e falei, caramba, eu sou esse cara que ele está pregando aí. Eu faço essas coisas que ele está falando aí. Eu gosto dessas coisas que ele está falando que não pode. E o que eu faço? Fui para casa, fiquei, semana que vem voltei. Ouvi de novo. Hoje as pessoas... Tem um ímpio lá na igreja, a pessoa diz, se você vai sair daqui hoje... cheio de Deus, vai sair daqui melhor do que você chegou. Que tem esse negócio, parece que os crentes têm esse negócio. Ontem eu fui falar no evento, o pastor, hoje nós vamos aqui sair melhor, nós vamos sair daqui, melhor não, ele falou diferente. Diferente do que chegamos, não sei o que lá. Eu fiquei pensando, falei assim, se toda vez eu tenho que ir no culto, tem que sair diferente do que eu cheguei, quer dizer que eu nunca estou bom? Quer dizer que eu nunca vou ser um servo de Deus? Porque, que tal você chegar como servo de Deus e sair exatamente igual você chegou? Um servo de Deus. E semana que vem você está exatamente igual, um servo de Deus. E daqui a um mês você está exatamente igual, um servo de Deus. Não precisa ter nada no culto. O culto você vem para trazer, para glorificar Deus, para conviver com os irmãos, para aprender da palavra e tal. Mas não tem que ter nada mágico. Pastor, o senhor é contra os dons do Espírito. Quem é que está falando de dom do Espírito? Eu não sou contra nada disso não, eu creio, falo em línguas. Só que o que eu estou falando é que eu não posso ficar esperando um toque, um negócio, para parar de fumar, para parar de beber, para parar de xingar minha mulher, meus filhos. Eu não tenho que esperar um toque de Deus, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, ler a Bíblia e viver o que a Bíblia está dizendo. É isso que eu preciso fazer. Acabou. Mas eles esperam algo para parar de beber. Tem que acontecer algo para parar de se prostituir. Tem que acontecer algo para largar o vício. Quando na verdade o abandono de tudo que não agrada a Deus é uma resposta que nós damos ao grande presente que recebemos chamado salvação. Como é que eu respondo à salvação? Vivendo como um salvo.
Esse é o sinal. Esse é o sinal. Chegaram em Jesus e disseram assim, Mateus 16, dizendo o seguinte, se o Senhor é tudo isso, dá um sinal. Jesus falou assim, sinal? Sinal? Você está me pedindo um sinal? É. Aí Jesus responde assim, uma geração má e adúltera me pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E sabe qual é o sinal do profeta Jonas? É que ele foi tragado e ficou como morto durante 3 dias no ventre do grande peixe. E Jesus Cristo disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o sinal. Quer um sinal? Jesus Cristo morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou glorioso ao 3º dia. Esse é o maior sinal. Esse sinal é poderoso para fazer você parar de fazer o que você está fazendo. Esse é o sinal. Tem pessoas que estão vivendo em pecado flagrante contra Deus, mas estão sentados aqui me ouvindo confortavelmente escorados na questão do sinal. Não, quando Deus falar, eu sei que eu estou errado, mas quando Deus me posicionar, quando Deus falar, eu vou me posicionar. Quando eu sentir, mas quem falou que você precisa sentir? Você precisa crer e entender. Você entendeu? Acabou. Não, pastor, mas sabe quando a gente não sente? É interessante que para ler a Bíblia ninguém sente. Para pregar o Evangelho ninguém sente. Para virar missionário ninguém sente. Mas para fumar, para beber, para xingar, para se prostituir, para fazer o que não deve, aí sente. E para parar na cabeça dele, ele também tem que sentir. Não, pastor, sabe quando ainda no meu coração, o nosso coração é o que a Bíblia diz? É enganoso, meu irmão. Você vai esperar que o seu enganoso coração te dê o tom sobre que você é para ir direita ou para a esquerda, que você deve ir? Mas sabe, eu vou me posicionar quando Deus falar. Então, você errou o endereço, irmão, porque aqui você vai ouvir o seguinte, ele já falou. Ele já falou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, ele já falou que você foi chamado para ser santo, por exemplo. Ele já falou, está escrito aí. Hebreus 10, 25, ele já falou que você não pode deixar a igreja, abandonar a congregação. Atos 15, 29, ele já falou que eu não posso me prostituir. Colossenses 2, 13, ele já falou que eu devo perdoar. Ele já falou. Não, pastor, eu vou perdoar, mas quando Deus falar, falou. Já falou, você está atrasado. A Bíblia que você tem na mão aí está dizendo, vai lá, Colossenses 2, 13, Colossenses 3, 13. Você deve perdoar. Mas por quê? Pelo simples fato que você foi perdoado. Você foi perdoado, sim ou não? Então é obrigação sua perdoar. Então, não, pastor, eu vou, quando Deus falar, eu vou pregar. Já falou. Você está atrasado aí no bonde. Ele já falou. Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele já falou. Ele já falou. Mas o problema é que, em muitos casos, a vontade da carne é diferente da vontade de Deus. E aí nasce uma batalha interna. Uma batalha dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Uma batalha que nós travamos contra a vontade de Deus nas nossas vidas. E nessa batalha nós temos a tendência natural de preservar a nossa velha natureza. É o instinto de sobrevivência. Eu estou falando de uma batalha entre vontades. De um lado, a vontade de pecar. Do outro, a vontade de servir a Deus. Como é que tem sido com você? Quando você vence, a sua vontade é feita. Quando você é derrotado, a vontade de Deus é feita. É uma luta entre a sua vontade carnal e a de Deus. Se você faz a vontade de Deus, é porque você foi vencido. Mas quando você triunfa, é a sua vontade que é feita. Existem áreas da nossa vida em que nós precisamos realmente sermos mais do que derrotados. Não tem um lance de mais que vencedores? Então, mas tem áreas da nossa vida que nós precisamos ser mais do que derrotados. Existem áreas onde nós precisamos perder. Só o Espírito Santo que pode traduzir isso para o teu coração. De um jeito que fala assim, é você, é isso aqui que ele está falando. Existem coisas na nossa natureza que precisam ser abatidas,
vencidas, aleluia, derrotadas, extirpadas, porque são tendências que nos afastam de Deus. E aí entra a sua liberdade. Você pode perder nessas áreas, sim. Ser vencido pelo Evangelho, sim. Até porque perder nessa área significa ser livre. Paulo disse o seguinte, num contexto de onde ele está sendo atacado, ele disse, eu não posso revidar. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado não bate em ninguém. Quem está crucificado não consegue olhar para trás. Se coloca na cruz, você consegue olhar para trás? Não dá mais. Eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu não sei se é 19 ou 20. Se a sua carne está imperando na sua vida, busque forças para derrotar a sua velha natureza. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Leia a Bíblia contra você. Para de ler a Bíblia querendo força. Para de ler a Bíblia querendo vitória. Para de ler a Bíblia querendo macetes. Para de ler a Bíblia querendo princípios para alcançar A ou B. Fala assim, tá bom, pastor, eu vou fazer isso hoje, vou começar hoje. Por onde eu começo? Começo pelas cartas de Paulo. Ora e fala, Senhor, hoje eu quero ler a Bíblia contra mim. Eu quero ler a Bíblia para abater o meu ego naquilo que está errado. Eu quero ler a Bíblia contra mim. Para eu saber exatamente aonde, como e quando eu preciso mudar. Se for preciso sabotar a mim mesmo, eu farei. Para que a vontade de Deus seja realmente feita em mim. Filho de Jesus, Bar Jesus, filho do reino, filho de Deus, filho da salvação. Ou filho do diabo. Porque o texto que eu li, o cara tem um nome, mas vive outra coisa. E será que aqui também tem gente assim? Que tem um nome de filho de Deus, você olha, é um filho de Deus, mas na prática é diferente. A conversão acontece quando você desce o último degrau da honra diante de Deus. Quando você abre mão até da sua honra. E diz, Senhor, eu desci no último degrau. Eu não quero mais nada. Eu só quero ser um homem diferente. Uma mulher diferente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.